A melhor forma de remover cera é você usar um pouco de alcalino e usar escovas Tinex, tá? Então, a gente tinha um problema muito grande para remover cera, principalmente de ardósia. Porque a ardósia, ela tem alguns veios, ela tem uns veinhos assim, e quando a gente tentava remover, o que que acontecia? Ele costumava formar uma crosta de sujeira onde existia esses veios. Então a gente removia por completo, porém, na ardósia ela ficava uma crosta escura, bem no veinho dela, como se fosse onde a gente não tinha acesso. Uma vez a gente foi remover uma cera terrível. O que que nós fizemos lá? Nós colocamos um pouco de alcalino, tá? Não existe, às vezes, removedores tão profundos assim, mas a gente aprendeu com o tempo, porque removedores são muito caros, tá? Agora a gente descobriu que existe o xilol, e até uma vez eu sempre conto em alguns vídeos que a gente saiu numa capa, numa rótulo, de uma lata do ultra removedor da Pisoclean, porque foi uma remoção de multicamadas de cera, que eu coloquei o ultra removedor, e ele saía como se fosse uma sacolinha plástica, então quando a gente puxava assim e colocava a espátula, aquilo se desprendia. Mas mesmo passando esse ultra removedor, a gente continuou tendo o problema daquela crosta que ficava ainda perto do veio da ardósia. Então, passou um tempo, eu não tinha esse ultra removedor, porque é um produto muito, muito caro, não conhecia o Xilol na época, e hoje não vou usar o Xilol, mas eu vou dar uma dica bem legal para vocês. Como que vocês vão fazer isso? Eu cheguei numa cliente, tinha muita ardósia, eu coloquei muita cera verde, e eu coloquei todos os pesos em cima da máquina com uma escova Tinex grão 36. Eu acredito até que o grão 48 você consiga fazer. Você coloca bem pouco alcalino, todos os pesos em cima da máquina, inclusive teve um pedaço que ele não estava sendo tão efetivo assim para tirar, eu coloquei ainda a minha auxiliar em cima da máquina, para a gente poder limpar bem legal. E qual que era a sacada? É que não, além de limpar super bem, limpar essa crosta que fica, esse veiozinho, essa crosta que fica, ele não marca, porque a ardósia é um produto que você não pode pôr uma lixa. Quando a gente fala de remoção de cera de granilite, você pode pôr lixa, não precisa pôr uma Tinex. Você pode pôr a lixa, mas na ardósia não, porque ele tende a ficar esbranquiçado. Ele tende a marcar a lixa na ardósia. Então, se for ardósia, tem que ser escovas Tinex. Se for granilite, pode pôr uma lixa 50, uma lixa 100. Vai limpar bem pra caramba. Então, é isso que eu falo para vocês. Remoção de cera tem processos diferentes para você não sofrer tanto. O único problema, assim, que a gente está encontrando muito é que a Colar.com, que é a empresa lá de São Paulo que importa as Tinex, eles estão trazendo muito pouco, a gente tem sofrido muito. Então, eu tenho a minha máquina que ele tem adaptável para Tinex Frankfurt. Então, quando eu não consigo trazer a redondinha, que eu gosto, eu trago o modelo Frankfurt mesmo. Às vezes tem mais Frankfurt do que realmente as escovas redondinhas que eu também adaptei na minha máquina, que eu fiz um furo, né? Ele é um parafuso, uma rosca 12, né? Eu fiz um furo grande, levei num cara para fazer os furos. Eu fiz 4 furos e eu distribuí esses furos no prato da minha máquina para poder usar a Tinex e assim ela não solta. Quando você usa o modelo Frankfurt, ele tende a soltar, às vezes quando você vai levantar a máquina para fazer alguma coisa, ele levanta e acaba soltando a escova, e não é legal, porque você tem que ficar colocando, às vezes a escova voa, então eu prefiro o modelo redondinho mesmo, parafusado embaixo da Tinex, tá? Da Tinex embaixo do prato. Então eu dei 2 dicas bem legais aí para vocês, que é quando for um granilite, passar lixa 50 com um pouquinho de alcalino, né? Não precisa também usar ele absurdamente, né? Você só dá aquela quebrada para dar um choque nele. E quando é ardósia, vocês vão usar o escovas Tinex, porque vocês têm os veios. Então, para você deixar ela bem limpinha, bem bonita, você vai usar escovas Tinex, tá? E onde você compra na Colar, lá em São Paulo. Existe até outros lugares, mas é bem mais difícil deixar e às vezes são mais caras. São escovas diferentes e a durabilidade é a mesma, porque eu já ganhei de presente um modelo de uma cliente minha, e ela deu uma para eu testar, e eu percebi que a durabilidade é a mesma das escovas que vêm lá da Colar, que são as vermelhinhas, né? Tem umas marrom, umas pretinhas, mas todas são basicamente iguais.